Seja muito bem-vindo ao curso de Formação Política para as Mulheres. Meu nome é Cristiane Jolanda, sou diretora do Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins e coordenadora estadual da Coalizão Nacional de Mulheres. Se você chega agora nesse terceiro vídeo dessa formação, pare, preste bastante atenção para que você tenha uma informação qualificada para a ocupação de um cargo e de um mandato público como essa carreira do Legislativo. Esse curso é feito para você, para que você possa entender um pouco mais sobre seus direitos políticos, sobre direito eleitoral e qual é o passo a passo para você chegar a se tornar uma candidata e uma mandatária pública, para que você possa nos representar dentro do Legislativo e dentro do Executivo. Então, pare, assista esse vídeo agora, porque nós temos mulheres qualificadíssimas do dia de hoje que vão debater o nosso tema. Eu sou uma mulher negra de cabelos soltos, cacheados, castanhos, estou usando brincos e colar branco, e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro amarelo e preto. Nessa noite, nós recebemos a doutora Luciana Barros e a doutora Blaine Queiroz. Passo a palavra para a doutora Blaine se apresentar para vocês. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, eleitoras, candidatas. Eu sou Blaine Queiroz Caula, eu uso cabelo curto, castanho, estou de óculos, vestido azul, brincos dourados. Atrás de mim, uma estante branca e uma parede branca. Eu sou professora da Universidade de Fortaleza, do curso de Direito, e sou coordenadora acadêmica do Congresso Cearense de Direito Eleitoral, e o meu Instagram é Blaine Queiroz. Muito bem, doutora Luciana. Prazer imenso, eu sou a Luciana Barros, mestre em Ciência Política, atuo no Renova BR como professora, uma instituição suprapartidária que ajuda pessoas comuns a entrarem na política. Também trabalho na Escola de Políticos, fazendo a formação política de pessoas que desejam ingressar nessa política brasileira, e ao mesmo tempo a gente faz a formação no Instagram chamado Chocolate Política, onde eu ensino financiamento coletivo para pessoas também comuns que queiram entrar na política e fortalecer a representatividade. Eu sou uma mulher negra, estou de vestido preto, colar branco e estou com cabelos pretos. Atrás de mim tem uma parede branca. Ok, então seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo. O tema do nosso terceiro vídeo se chama A Fraude Chamada Candidaturas Laranja, financiamento de campanhas, possibilidades e riscos e prevenção de danos. Nosso primeiro vídeo debateu sobre democracia, sobre os direitos políticos e os direitos de cidadania. O segundo vídeo falou sobre a trajetória de como é que eu me filio a um partido, como é que eu faço esse alistamento, como é que eu passo por uma convenção partidária, como é que eu faço o registro da candidatura. Então, agora, pisando e para a gente poder pensar um pouco mais sobre esse registro de candidatura, que tipo de candidatura é essa, a gente vai falar sobre esse tema. Então, vamos lá. Pergunta para as duas participantes desse dia. Então, candidaturas laranja. O que é isso? Eu posso começar. Bom, a candidatura laranja, e também o nome mais científico, a candidatura fictícia, é utilizada como instrumento para afastar mais ainda a inserção da mulher na política. Então, muitas mulheres, infelizmente, e aí esse curso visa combater isso, elas estão sendo utilizadas, ludibriadas, para se candidatarem sem sequer utilizarem o fundo da propaganda eleitoral, espaço nessa propaganda eleitoral e voz para que o eleitor saiba que ela realmente é uma candidata a prefeita, a deputada estadual, a deputada federal, a senadora. Então, assim, laranja realmente caiu como uma luva, porque a gente sabe disso lá no sistema de corrupção do direito penal, e aí caiu como uma luva essa expressão, porque fica mais fácil, mais didática da sociedade entender. E aí aqui já vai o recado para as mulheres. Vocês não precisam ser candidatas laranjas. Vocês, na verdade, devem ser candidatas eleitas. Exatamente. E só para a gente poder informar melhor. Porque no senso comum a gente conhece como candidaturas laranja, mas você, candidata, passando por essa formação, qualificando-se, você vai falar que essa candidatura é uma candidatura fictícia, certo? Então, preste bastante atenção em que tipo de proposta você possa receber eventualmente para se tornar uma candidata. Doutora Luciana, por que as candidaturas laranjas, as candidaturas agora fictícias, elas acontecem? Que estratégia é essa?
Pois é, infelizmente muitas mulheres acabam sendo atraídas, né, por essas candidaturas, são ofertadas várias oportunidades, você se filia ao partido com uma expectativa, e aí, ao mesmo tempo, oferecem um cargo para a família, uma cesta básica, algum material para casa, e, na troca, elas dariam recursos que elas vão estar recebendo, né, em tese do partido, para outras candidaturas. Então, aquelas mulheres, muitas das vezes, abrem mão do sonho de se tornarem representantes das suas comunidades, daqueles espaços de que ela poderia estar ocupando de poder das câmaras municipais também, para poder realmente fazer valer uma coisa muito ruim, né, que é vender aquela candidatura dela, aquele espaço que ela poderia estar ocupando e representando outras pessoas. Então, o efeito disso é absurdamente negativo, onde a gente perde a representatividade mais uma vez. Então, por que essas mulheres estão cada vez mais entrando nisso, né? Então, essa proposta é sempre muito falsa, né? Então, as pessoas vão atrás e as oportunidades são muito grandes, né? Então, e no final elas acabam percebendo que não foi aquilo bem, não foi bem desenhado, não foi exatamente aquilo que foi oferecido para elas, e elas acabam se decepcionando e decepcionando outras mulheres, né, para não entrar na política. Então, é o tipo de coisa que a gente pode evitar e, por favor, fortalecer novas vozes. O que nós vimos no nosso segundo tema, que foi a questão do registro das candidaturas, a gente observou que as cotas, que são denominadas cotas de gênero, onde se estabelece um percentual mínimo de 30%, observe bem, não quer dizer que é o percentual mínimo de 30% que é para a mulher, é para qualquer um dos gêneros, né? Então, isso é muito importante, porque essa conta de tentar garantir só o mínimo não é representativa. Se a gente pensar bem, como a maioria da população brasileira é composta por mulheres, nem esses 30% sendo o mínimo da proporcionalidade no partido é efetiva, porque ela não consegue alcançar a realidade. A realidade é que nós somos maioria mulheres. E uma mulher que se torna candidata, ela não deixa de ser mulher. É isso que a gente precisa também firmar, porque às vezes você tem que passar por situações para que você se fortaleça para estar e para ocupar aquele lugar. Mas você continua sendo uma mulher, você não precisa passar por processos de masculinização, defesa, você pode buscar apoio para você fortalecer a sua candidatura e o exercício do seu mandato e evitar situações de violência política. Por quê? Porque quando a gente fala da candidatura laranja, isso também é uma forma de violência, né? Então, doutora Luciana, como é que fica a questão ou as consequências para uma mulher que topa ou que concorda ou até é coagida, né, a ser candidata fictícia por um determinado partido? Tem consequências para essa pessoa? Pois é, infelizmente, essas mulheres, quando aceitam participar desse tipo de situação constrangedora, né, tanto para a democracia quanto para elas mesmas, para as famílias, elas deixam de passar essa credibilidade da política. Então, elas podem sim sofrer essas sanções, elas podem passar por um processo muito delicado, onde, além do descrédito na sociedade, ela vai precisar dar uma justificativa para onde foram aqueles recursos. E muitas das vezes essas mulheres não sabem para onde vão esses recursos que ela está realmente destinando, né? Então, fica ali, vai para uma candidatura maior, elas são obrigadas, como você mesmo diz, coagidas a levar esse dinheiro para um outro candidato, fazer essa doação. Então, além do constrangimento, enquanto pessoa, ela tem esse constrangimento e a necessidade de responder no judiciário, né? Então, ela precisa falar no TSE, né, que para onde foi aquele dinheiro. Então, quando a gente vai lançar o TS no TSE, no sistema prestação, ai, fugiu agora aqui, no SPCE, ela simplesmente ela vai ter o quê? Um problema na hora de declarar. E o que vai acontecer com ela? Ela pode vir a perder a sua candidatura lá na frente, quando ela conseguir o mandato, ela vai também perder a sua mandato. Doutora Eu Laine, quero só só quer lembrar complementar? que nós tivemos um candidato presidenciável no Brasil que ele tinha segundos de tempo de fala, que era o Enéas. Então, inclusive, a filha dele entrou para a política. Então, só dava tempo ele dizer: meu nome é Enéas. Isso tudo para dizer que a mulher candidata, a mulher que pensa em ocupar um cargo de prefeito, de vereadora, deputado estadual, deputado federal ou senadora, ela pode imaginar o que eu estou dizendo agora. Ela falou nesse ex-presidenciável, que inclusive já morreu, Enéas, para lembrar o seguinte: a laranja é exatamente isso. Ela não vai ter fala, ela não vai ter voz.
além dela assumir as implicações no âmbito do direito eleitoral e do direito civil, pela fraude, o Congresso Nacional já estuda a possibilidade da tipificação do crime de candidatura laranja. E aí a coisa vai piorar, porque quando você leva para a esfera penal, aí é mais grave. E aí eu só não sei essa linha tênue, como é que vai ficar quando isso for tipificado, se os partidos vão ficar isentos da responsabilidade penal. Por quê? Porque responsabilizar só a mulher penalmente é um grave erro. Por quê? Porque os partidos vão estimular mais candidaturas laranja para desestimular mais verdadeiras candidatas. Então, vai ser realmente um tiro no pé da democracia brasileira. Porque a gente tem que se lembrar que o que a gente está falando aqui é tudo em respeito ao eleitor. O direito eleitoral ele existe para servir ao eleitor e à democracia brasileira. Então, é um compromisso de qualquer candidato ou candidata com o eleitor brasileiro. Isso é que é democracia. Nós não vivemos um regime de ditadura. Então, assim, já que a gente conquistou isso, vamos fazer valer essa conquista. Falta muito? Sim, falta muito. Falta, inclusive, a educação para a cidadania eleitoral. Mas o voto é tão importante que o conceito primitivo de cidadania, primitivo, vem sempre aquela coisa básica, poder votar. E a gente sabe que cidadania hoje é um conceito muito mais amplo e impõe vários deveres ao cidadão, né? Então, eu queria fazer essa fala porque é importante, já que vai ficar gravado, isso aqui se perpetua, né? A fala gravada, ela se perpetua tão quanto a escrita. Sim, exatamente. E não faz sentido, a ponderação que a senhora fez é muito pertinente, porque não faz sentido somente a candidata ser responsabilizada. Isso é uma questão a gente pensar bastante, inclusive nessa construção que seja, infelizmente, isso se tornou uma prática tão comum que vai agora ter a necessidade de ser tipificada, mas essa mulher se endivida para fazer essa prestação de contas, endivida o patrimônio da família dela em prol de muitas vezes, da coação de um partido, atendendo a um pedido ou quase uma obrigação que o partido impôs a ela. Que, como nós vimos, para ser candidata no Brasil, você precisa estar afiliada a um partido político. Você faz parte dessa ideologia política que agrega esse partido, que forma esse partido, e que, se você atender a esse pedido, você vai estar comprometendo, além da sua esfera pessoal de vida, sua esfera política. E já pensou se essa tipificação penal ela faz com que haja perda de direitos políticos? Ela não pode se candidatar. Então, se a gente pensar bem, as candidaturas fictícias, elas não servem a mais ninguém, a não ser a um processo de depreciação da mulher e da possibilidade da mulher estar e ocupar cargos públicos, ocupar esses mandatos públicos, essas funções públicas de representação, e assim poder contribuir com os debates que estão atrelados aos temas que nos afetam como sociedade. E muitas vezes, quando a gente fala de mulheres na política, não é que as mulheres vão para a política para debater só os temas que estão atrelados à vida da mulher, não. Nós estamos lá para debater os temas que estão atrelados à vida da sociedade e para onde nós queremos crescer como sociedade. Então, pensando nisso, qual é o cuidado que essa mulher precisa ter quando ela recebe uma proposta dessa? Olha, no meu ver, eu sou do direito, eu acho que o primeiro ponto assim, que a mulher deve observar é que partido ela vai se filiar. Qual é o histórico desse partido? Procura o site do partido e olha lá quantas deputadas foram eleitas, quantas prefeitas, porque aí você vai ter um retrato de que é um partido sério e que, de fato, ele está comprometido com a legislação eleitoral. Só que eu tenho várias críticas ao sistema de cotas. Eu tenho, inclusive, publicação sobre cotas e eu acho que, na verdade, foi uma armadilha, porque a cota ela é destinada a candidatas. Ela não está dizendo, a lei não está dizendo que dos 46 deputados estaduais do estado do Ceará, metade tem que ser mulher eleita. Então, não adianta. Enquanto for só candidatura, olha aí o resultado.
Eu diria que ruim com as cotas, pior sem ela. Então, isso significa dizer que o que se chegou de conquista até agora é pouco. Por quê? Porque já criaram essa armadilha para a mulher da candidatura laranja, que é para desmoralizar a mulher no âmbito do sistema eleitoral, essa é a real, e a lei precisa ser modificada para propor o seguinte, que as vagas precisam ser divididas proporcionalmente 50% para os homens e 50% para as mulheres. Aí, negros, brancos, enfim. Mas elas têm que ser eleitas. Aí pronto, aí a fraude ia acabar. Aí o partido realmente ele ia procurar as mulheres da ciência política, as mulheres líderes comunitárias, né, que são aquelas pessoas que fazem o bairro funcionar, a cidade agir em função dos direitos fundamentais dos seus habitantes. Aí eu acredito. Aí eu acredito sim. Inclusive a ministra do TSE, a ministra, eu tive a oportunidade de estar com ela no CONSED, Congresso de Direito Eleitoral, agora em dezembro de 2023, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A ministra Edilene Lobo, ela tem uma teoria muito mais avançada. Ela acha que, vamos supor, candidato a presidente da República, quando terminasse o mandato, o próximo teria que ser uma mulher. A alternância de gênero no poder. Então, para suceder o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na visão da teoria dela, teria que ser uma mulher. Aí, se é Simone Tebet, Gleisi, Luciana ou Cristiane, não interessa o nome, mas teria que ser mulher a próxima presidente a dirigir o Brasil. Então, isso eu não conheço nenhum ordenamento, né? Embora eu não estude direito internacional eleitoral. Mas é uma visão democrática. Então, dentro de uma liberdade de expressão e com notável saber jurídico que a ministra Edilene Lobo tem, então, quem sou eu para discordar da teoria dela? E quem sabe possamos caminhar para essa paridade de gênero, né, na ocupação dos cargos. Perdão, Cristiane. E na alternância, né? E exatamente. Não 30% de candidatas. A gente precisa a determinação legal de mulheres eleitas no pleito da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, da Câmara, e tem outra coisa, tem que mudar esse nome de Câmara dos Deputados. Isso é para ser alterado para a Câmara Federal e Senado Federal. Porque a representação e a nomenclatura importa, né? Então, quando a gente designa que essa função já é ocupada e já tem um gênero específico para ocupar, a gente exclui as pessoas que não comungam daquele gênero, né? Então, nada mais justo do que a nomenclatura se adeque à realidade da sociedade, né? Muito bem. Doutora Luciana, qual que é a sua posição sobre esse assunto? Eu fico pensando na ideia de ter um fundo só para mulheres. A gente fortalecer esse dinheiro, ao invés de... Porque a gente sabe que, na verdade, esse dinheiro dos 30%, né, o que é o mínimo que é esperado para mulheres dentro dos partidos, muitas das vezes ele não chega. A gente sabe que houve todo esse movimento pró-anistia dos partidos que não fizeram essa distribuição. E uma outra questão, não representa que os 30% ou 46%, independente da quantidade de pessoas, de mulheres que estiverem ali, filiadas ali naquele momento para fazer a candidatura, aquele dinheiro não representa que vai cair para todas as mulheres, que é um grande erro. Então, se eu fizer a destinação, eu, enquanto diretório municipal, destinar para uma candidatura, eu presto conta para o SPCE, né, e está tudo certo. Eu fiz ali a minha divisão. Ele não quer dizer que todas as mulheres vão receber aqueles valores ali exatos, que elas vão poder participar. Não, a desigualdade está ali. Por isso, eu sou muito entusiasta de um fundo para que mulheres possam ajudar, mesmo que seja algum partido, escolha 5, 6 mulheres, 5, 6 pessoas que tenham escolas suprapartidárias, que façam essa destinação, chama pessoas comuns, convocá-las para realmente colocar dinheiro nessas campanhas, ao invés de ficar realmente transformando esse movimento de refém. Por quê? Isso obriga a mulher a fazer uma campanha, a apresentar um projeto político, a apresentar uma proposta para a sociedade, qual vai ser a sua intervenção naquele modelo ali. Olha, eu tenho tantas propostas e eu vou ganhar tanta visibilidade. Faz parte de uma estratégia de marketing político também.
Então, hoje a gente precisa trabalhar mais do que nunca a reputação. Então, se essas mulheres querem realmente ter recursos, querem apresentar e precisamos sim dessa representatividade, eu preciso que essa reputação aconteça. E se a gente mantém, mais uma vez eu reforço, a ideia de refém do dinheiro público dentro das campanhas, a gente vai continuar tendo essas campanhas fictícias, a gente vai continuar tendo o desentusiasmo delas lá na frente. Então, acho que é uma consideração que eu penso que a gente precisa remodelar esse sistema de financiamento eleitoral no Brasil e, principalmente, fortalecer as nossas candidaturas femininas. E já que a senhora tocou nesse assunto, então vamos dar sequência aos passos da mulher para alçar esse voo, que é: escolhi o partido, me filiei, passei na convenção partidária, o partido registrou a minha candidatura, e agora? Como é que acontece o financiamento dessa campanha no Brasil? Como é que se dá o financiamento das candidaturas? Que tipo de financiamentos que são possíveis? O que essa mulher pode fazer para financiar a sua campanha? Eu queria só complementar aí a fala da Luciana, que tem a ver com financiamento. Eu acho que se realmente a intenção do Congresso Nacional ao aprovar determinadas legislações, inclusive essa das cotas, é que a mulher ocupe cargos eletivos, eu acho que teria que haver também aí um incentivo fiscal para algumas empresas. Então, assim, apoie a candidatura de uma mulher. Tá? Eu não vejo isso como inconstitucionalidade, eu vejo isso como uma política afirmativa. Ah, e por que só para mulheres? Não. É especificamente para as mulheres, para poder a realidade e o cenário político ser modificado. Então, na hora que a gente promover essa ruptura de que, eu não vou votar em mulher, e aí eu digo para você, mulher candidata, ou que nunca pensou em ser e que passa a pensar a ser uma mulher na política, não teme. Você tem hoje, você vive no Estado Democrático de Direito. Nós temos um poder que não é institucionalizado, mas a imprensa, ela funciona como poder. E aí, não só se filia no partido, faça um estudo desse partido e verifique a ocupação de mulheres nesse partido filiada. Quantas mulheres filiadas e quantas mulheres eleitas? O primeiro filtro para saber se tem candidatas laranjas é saber quantas mulheres estão filiadas e não se elegem. E quantas foram eleitas daquele partido, né? Então, eu sou uma defensora, professora Cristiane, do incentivo fiscal da empresa para a empresa investir na campanha da mulher, de uma candidata mulher. Pode falar, professora. Não, também fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês também. Eu acho que eu tinha essa ideia também de a pessoa jurídica, né? Já respondendo a pergunta da Cristiane, da doutora Cristiane, ela não participa mais, né, desde 2015, né, que a gente não tem mais essa presença da pessoa jurídica. Mas o que aconteceu? Uma má manobra, né, em cima disso, né? A gente experimentou, em 93 a gente teve a legalização da pessoa jurídica, né, dentro das campanhas, fazendo as doações, mas o que a gente viu, foi uma coisa desigual. O que a gente pode fazer hoje, enquanto proposta, enquanto encaminhamento, se as pessoas jurídicas fizessem financiamento, destinassem a determinadas campanhas femininas, campanhas negras, campanhas, enfim, mulher, fortalecer pessoas trans também. Então, trazer realmente esse recurso e colocar um teto, a gente teria realmente muito mais representatividade. Então, ou então pensar num sistema que a gente chama de, alguns lugares já funciona isso, né? O match funding. Então, a gente pode, o Estado coloca uma parte e a empresa cobre com outra. Então, se você conseguir atingir essa quantidade de dinheiro necessária, maravilha. O que você não fez? O que acontece com esse dinheiro hoje? E aí eu vou falar uma questão da sobra de campanha. Esse dinheiro é devolvido. Maravilha. Seria muito bom se esse dinheiro fosse aplicado na formação política. Sim. E a gente não vê os partidos com esse comprometimento que vocês hoje estão fazendo aqui, de virem adquirir conhecimento, ter um trabalho de trabalhar a questão da representatividade mais consciente,
desse cenário político, principalmente os passos que envolvem uma candidatura, teria que ser uma coisa muito orgânica por parte dos partidos. Né? Então, a candidatura fictícia, a candidatura laranja, existiria menos, a gente teria menos pessoas passando dificuldades, principalmente na questão financeira. Quantas pessoas se endividam, né, para poderem manter uma candidatura? E quantas mulheres são, infelizmente, tratadas de uma forma muito grosseira. A gente promete, se vê, infelizmente, assim, a gente é massa de manobra, infelizmente, acho que é a única palavra que eu consigo identificar para isso, porque a pessoa vai no seu diretório, conversa com o presidente e fala, olha, semana que vem vai cair o dinheiro, na outra semana vai cair. Não retira sua candidatura, não, porque se você retirar sua candidatura, você está prejudicando o seu partido. E é uma chantagem muito forte. E aí a gente vê um cenário que o dinheiro atrasa, muito embora a gente sabe que o dinheiro do FEFEC ele tem que ser liberado anteriormente, né? Tem toda uma obrigação de mulheres e pessoas negras receberem com um pouco mais de antecedência que os outros candidatos do fundo ali, mas não acontece. E o que adianta você receber o recurso faltando 24 horas para a eleição? O que você vai fazer? Então, a gente envolve a questão, né, de como fazer essa representatividade, o próprio partido se preocupando com a formação política, não deixar só nas mãos das escolas da formação suprapartidária, mas eu acho que fazer esse intercâmbio, convênio com as instituições públicas. Olha, a gente não dá conta. A gente precisa sustentar uma candidatura. Como eu faço para você, professora, para outras pessoas, como os alunos, estagiários, que queiram realmente fazer essa formação política? Então, falta muito isso. Acho que a gente precisa se debruçar muito mais sobre esse problema. Então, em relação vamos fazer um recurso, vamos dar uma trajetória, porque essa mulher que está no menor município do Brasil, que precisa dessa informação de uma forma tranquila, clara, acessível, como é que a gente pode explicar como é que funciona o financiamento das campanhas no Brasil? Como é que acontece isso? Doutora, quer falar? Primeiramente, eu também vejo um outro problema, que é a falta de informação, e elas não sabem onde buscar. E nem sempre o partido vai ser o melhor lugar, opção para essa mulher por conta da manobra da candidatura laranja. Porque, inclusive, quando se fala na responsabilidade do partido, envolve grandes problemas, porque às vezes o partido está em coligação, né, e o TSE vem decidindo para que anular toda a chapa. Uhum. Mas o partido que está em coligação e não teve candidato a laranja. Então, assim, eu acho que o que não foi eleitoral, e aí uma crítica que eu faço, ele poderia se preocupar menos com o voto aos 16 anos, entre 16 e 18, e nem veicular isso na televisão, porque isso não é solução para nada, já que o menor de 16 não pode nem dirigir. Então, fica aí esse pensamento, viu? Mulheres que são mães, na minha opinião, deixe seu filho votar aos 18, que é a idade que ele assume a maioridade penal, é a idade que ele pode tirar uma CNH para dirigir o veículo, então eu penso que também seja a mesma idade ideal para que ele tenha uma maturidade de cidadania política. Mas vamos focar agora no passo a passo para essa mulher. Como é que funciona o financiamento? Para a gente tentar explicar para essa mulher brasileira como é que acontece esse financiamento, onde é que ela pode buscar recursos para fazer o financiamento da campanha. O que é permitido no Brasil? O que ela pode fazer? Doutora ela pode fazer o financiamento, perdoe. Ela pode fazer o financiamento coletivo a partir do dia 15 de maio, é autorizado, independente do ano, é o ano eleitoral, a partir de 15 de maio ela já pode começar a colher esse dinheiro. Não necessariamente ela vai ter acesso ao dinheiro, ela precisa ter o CNPJ e, lógico, após a homologação da candidatura dela, ela vai ter o cadastro, vai passar pela convenção, tudo certinho, e aí ela vai poder abrir uma conta no banco. Ela teve mais ou menos 5 dias é o tempo, eu acho que ela tem um hack, né? Que é o registro de abertura de contas, né? E aí ela tem esses 5 dias para poder ir até o banco com esse documento que é dado pelo representante do partido. Ela vai lá, abre a conta no banco, ela tem esses 5 dias. Eu tive um problema, não consegui ir.
Novamente, ela vai até o partido, ela vai pedir uma prorrogação desse papel, ou então vai fazer um novo papel e vai entregar lá na agência bancária. A agência bancária tem a obrigação de fazer 3 contas para ela. Uma de doação de contas, né, principalmente, que essa aí ela vai receber a do FEFEC, né, e uma conta que ela vai usar para outros recursos. E né, o que é que é o fundo especial de campanhas eleitorais ali, que é o fundo especial que ela vai ter ali. Se ela tem direito ou não tem direito, muitas das vezes ela vai falar assim, eu não quero abrir mão. Tem mulheres que podem se dar o luxo de falar, eu não quero esse dinheiro. Poucas, mas existem. Qual é o caso das meninas, das mulheres do Partido Novo? Elas vão falar, eu não quero. É um partido que já fala o seguinte, olha, eu abro mão de qualquer fundo público, né, que venha para o nosso partido. A gente quer realmente buscar essa bandeira que pessoas comuns podem levantar campanhas, vão buscar entre seus pares, vão buscar em torno daquela a amizade que elas têm ali e em torno do projeto político. Então, Fechado? vamos lá. Voltando ainda, para a gente deixar bem claro. Essa pré-candidata, essa candidata, ela pode abrir uma conta no CPF dela, no cadastro de pessoas físicas, ou ela tem que fazer o quê? O que é isso que ela tem que fazer? Pois é, essa candidata precisa ter um CNPJ. Então, ela vai receber. Ela vai ser um registro de uma pessoa jurídica, ela vai se transformar em uma personalidade jurídica ali, que ela vai poder fazer o quê? Enquanto candidata, receber recursos, receber esses fundos. Pode ser um fundo público, pode ser esse dinheiro da sociedade civil, uma pessoa comum, uma pessoa física, vai fazer doação, desde que essa pessoa tenha CPF, que é muito importante. Pode ser qualquer. Luciana, o estrangeiro não pode doar, é um grande problema que as pessoas falam aqui, estrangeiro não pode doar. Não, o estrangeiro pode doar. Qualquer pessoa que tem CPF pode fazer a doação. A diferença é, esse dinheiro, esse recurso tem que vir do Brasil, tem que sair daqui, tem que ser origem brasileira. Tudo bem, a gente tem aqui algumas campanhas, inclusive a campanha presidencial do ano passado, 2022, um dos maiores doadores foi uma pessoa da Palestina, um palestino que fez ali. Então, a gente não fortalece esse tipo de, o estrangeiro não pode. Não, é a fonte desse recurso. Então, não adianta. A pessoa que recebe Bolsa Família pode fazer uma doação para uma candidata? Não pode. Então, a gente já deixa isso bem claro. Se você é uma pessoa comum, tem os seus pares ali, você não pode receber dinheiro de Bolsa Família. Eu só recebo bolsa universitária, eu tenho ali uma ajuda de custo ali. Então, não pode fazer também, a gente não aconselha. Quando a gente fala do financiamento coletivo, é uma empresa, que a gente chama várias empresas, que passam por um processo de homologação no TSE, elas concorrem bonitinho, elas vão lá, fazem um cadastro super organizado, e aí esperamos até o dia 15, ela vai receber uma lista, olha, essas empresas estão autorizadas a receberem dinheiro da população para a sua campanha. Esse dinheiro só vai ficar na sua conta quando você tiver o quê? O seu CNPJ. Passou todo o processo, vamos lá, convenção, fez ali, recebeu o hack, abriu a conta e colocou ali. Beleza, aí você vai ter o dinheiro. Luciana, desisti de fazer minha candidatura. E aí a gente faz o quê? Com esse dinheiro que estava lá na vaquinha, esse dinheiro volta para a pessoa que doou. Então, é o menos arriscado. Vai te dar menos dor de cabeça para você. Então, a gente sempre estimula que as pessoas façam o financiamento coletivo, que além de dar uma segurança, ela vai te blindar de doações de origem não identificadas, que muitas vezes a pessoa de má fé vai fazer uma doação e não coloca ali, não vou botar meu CPF, eu vou prejudicar aquela pessoa, vou fazer um depósito no banco ali, 24 horas ali, vou colocar um envelope e vou prejudicar a candidatura do fulano. E a pessoa vai lá, usa aquele dinheiro. E olha o problema, a dor de cabeça se não tiver uma pessoa atenta com relação aos extratos dela também. Olha que essa mulher pode passar, porque sim, várias candidaturas sofrem, e principalmente as candidaturas femininas sofrem com isso. Então, esse percurso vai do financiamento público, o dinheiro que a gente vai receber, ela pode correr atrás através do financiamento da pessoa física, e ela pode participar do financiamento coletivo, que são essas empresas autorizadas pelo TSE a captar recursos, né, que são as famosas vaquinhas eleitorais. Ótimo. E aí, como pensando nessa administração de recursos,
para ser uma candidata, quem são as pessoas que essa candidata precisa ter perto dela? Quem são esses profissionais, né? Essas profissionais que ela precisa ter perto dela para auxiliarem durante essa campanha, para fazer gestão de recursos, para fazer gestão de imagens e para poder circular essa campanha, para que ela possa levar à frente essa campanha. Quem são essas pessoas que podem dar suporte para essa candidata? Bom, dentre várias, um advogado, né? Com certeza. É verdade. Eu sugiro que, mas entenda, o partido tem advogado. O advogado, inclusive, é um requisito para várias informações ao TRE, exatamente. E os partidos, assim, não tem sentido uma mulher procurar um partido para se filiar sem que ela receba minimamente as orientações jurídicas daquele ato que ela está praticando, né? Que é a mera filiação a um partido. Até porque a gente vê na doutrina e nas ações que chegam ao Tribunal Superior Eleitoral e também ao TRE, tem candidatas laranjas que elas nem sabem que o nome delas foram utilizados. Porque não houve nem propaganda, nem nada. Foi só mesmo para burlar o sistema dos 30%, entendeu? Então, assim, é muito sério você tomar uma decisão que você não sabe que decisão é essa que você está tomando. Tipo, venha se filiar a esse partido aqui, é um partido focado na religião, no meio ambiente, nos animais. Tem essa chamada assim, de atração, né? Mas então, a primeira coisa é procurar o advogado do partido. Ok, então a gente precisa necessariamente de ter um advogado. Quem mais vocês recomendam que possa auxiliar essa mulher nesse percurso? Qual outro profissional? Um contador. Um contador. Ela precisa de uma pessoa... Pode ser um cientista político também, tá? Já recomendo aqui. Eu acho que é muito importante. A gente tem uma visão do todo. A gente acaba chamando vocês para o debate, né? Então, faz-se necessário entender o sistema. Trazer, eu acho que uma pessoa de marketing não precisa ser, nossa, eu preciso de uma grande agência, eu preciso de alguém que faça comunicação. Não, social media, uma pessoa que ele tem tanto curso gratuito hoje na internet, você pode pegar ali, eu assistir uma aula, poxa, aquele profissional é bacana, ele pode me dar uma dica de como administrar meu perfil no Instagram, eu preciso postar tantas vezes por dia para garantir que a minha reputação, eu posso fazer um tráfego pago. O que é o tráfego pago? Eu vou pagar para impulsionar aquela quantidade de publicação que eu estou fazendo, mas é qualquer publicação que eu vou fazer? Não, eu vou vender uma história. Aí, então, alguém que ensine ele a fazer, que a gente chama de storytelling, né? Eu vou vender uma história da minha campanha, eu vou vender a minha história de vida, eu vou dizer o quanto é importante. Então, trabalhar essa costura, né? Então, eu acho que o contador mais do que nunca, e o advogado são pilares, principalmente para ensinar essa pessoa. O cientista social, acho que o cientista político, a gente ganha muito espaço agora nessa época para tirar a dúvida, que assim, nem todo momento o advogado vai parar para fazer eu preciso tirar uma dúvida. E a gente está ali, às vezes, muito mais acessível, né? Que vocês têm outras demandas muito mais intensas do que as nossas durante a campanha. Então, acho que cada um vai dando um suporte para o outro. Então, olha, não sei algo, né? Vamos fazer tem uma figura chamada coordenador de campanha. Quem é essa pessoa? O que faz um coordenador de campanha? Que é um clássico para campanhar o candidato. Ele vai orientar, vai direcionar. Quem pode ser esse coordenador de campanha? Quem se recomenda que seja esse coordenador de campanha? Qual o know-how que ele pode, qual o tipo de conhecimento que ele tem que dominar para ser um coordenador de campanha e para poder auxiliar essa candidata? Olha, eu acho que o cientista político é a pessoa ideal para ser coordenador de uma campanha. Por quê? Porque quando você procura um advogado, é para prevenção muito mais dos problemas. Olha, como é que eu faço para eu não errar? E o cientista político, ele já vai dar aquela visão mais ampla sobre a política em si e o papel da mulher nesse cenário político, né? Então, é toda uma estratégia para eu entro ou não para a política, entendeu? E eu acho que o partido não é o ideal para dar essa resposta, e sim o cientista político. Então, aqui nós já temos 4 profissionais. Um advogado, um contador para fazer gestão de recursos, um profissional de marketing e um cientista político.
E o cientista político pode muito bem ser o coordenador de campanha, certo? Então, você, futura candidata, né, preste atenção nessas 4 recomendações. Mas o tema 3 não é sobre financiamento de campanha? Sim, querida. E é por isso que nós estamos falando que para financiar a sua campanha você vai precisar desses profissionais. Então, já preveja recursos para poder gerir a sua campanha com o auxílio desses profissionais. Então, voltando a falar da questão do financiamento, como é que isso acontece? Como é que essa pessoa registra a conta e como é que ela acessa esses recursos ou faz a gestão desses recursos? De que forma que esses recursos podem ser utilizados? Bom, ela precisa ter um cartão de crédito ali, um cartão que ela vai funcionar, ela não pode sacar, ela tem uma quantia muito baixa para fazer saque, mas o que a gente recomenda? Que ela não faça uso. A conta, ela vai receber uma conta zerada, não é uma conta com benefícios nenhum. Muitos bancos, acho que é importante que as mulheres fiquem cientes, não gostam de abrir conta para candidatos, isso no geral, independente dela ser mulher ou ser homem, enfim, é um grande problema que a gente atravessa todos os dias, que a gente vai ter. Muitas das vezes, um representante do partido precisa ir com ela, segurar pela mão, porque o gerente, as pessoas às vezes é muito humilde, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade. E assim, tá tudo bem. O partido está ali para isso, porque você está emprestando o seu nome também, está emprestando a sua reputação, a quantidade de votos que você também vai oferecer para a nominata ali, vai ajudar, pode até ser que você não seja eleita, mas você está compondo ali o sucesso de mais para frente e, claro, consequentemente, é a representatividade do seu partido na sua cidade. Então, nada mais justo que uma pessoa vá com você abrir a conta. Então, é uma recomendação. Esse dinheiro, cartão, você vai receber, um cheque, um talão de cheque. A gente não recomenda que você pague as coisas sem um recibo. Então, mais do que nunca, um cuidado para ter um recibo, levar para o seu contador, ele vai ter 72 horas para lançar no sistema chamado SPCS, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. O seu administrador financeiro, as pessoas que vão estar ali assinando com você, vai ter uma procuração, você vai assinar essa procuração para essas pessoas serem responsáveis para lançar nesse sistema para poder ficar, a Justiça Eleitoral vai ficar de olho. É transparente, então tudo que você gastou vai ficar ali. Então, candidata A está gastando bem. Poxa, ela gastou muito com santinho, né? Com aqueles papéis que a gente dá na rua, gastou com bottom, gastou com, enfim. A gente fica de olho, a gente vai controlando, porque tem 72 horas para esse dinheiro, para dar, olha, para onde ela gastou. Recomendação: não saque esse dinheiro e vou dar na mão do parente. É um grande erro. Muitas das vezes, o coordenador de campanha é um grande curioso, é o primo que já participou de uma campanha, é o colega que conhece um outro candidato que puxou ela, e o cara acaba te deixando em maus lençóis, né? Então, é importante que essa pessoa saiba, o administrador financeiro, você não pode gastar o dinheiro adoidado, gastar assim para qualquer lugar, gaste com responsabilidade. E aí a necessidade que a gente apresenta, tenha um orçamento de campanha. Já começa a partir de hoje. O que eu vou precisar? Da mesma forma, a gente precisa do jurídico, mas o jurídico geralmente quem paga é o partido. E aí é uma outra dica. Agora eles já podem começar a captar o jurídico. Eles não vão prestar conta desse valor, tanto do jurídico quanto do contador. Então, isso aí geralmente é dado para a candidata. Mas é importante lembrar que esse dinheiro agora já pode ser captado e já vai continuando. É uma arrecadação do partido, não vai pesar na sua prestação de contas. Então, nesse momento, o que você vai gastar, quais são os profissionais, para ficar muito mais fácil nessa administração, para não ter furo também. Ok. E como é que fica a questão do financiamento com relação às cotas? Como é que funciona isso? De onde vem esse dinheiro? As cotas de gênero. Vem do fundo também, né? Porque o fundo ele foi criado. Porque quer dizer, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele só ia alcançar as eleições de 2022 e foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral que já valeria para as eleições de 2020. Então, esse fundo é uma tentativa de controlar a questão dos 30% de candidaturas de mulheres. Mas aí, como a professora Luciana bem falou,
O que é que adianta esse dinheiro ser depositado faltando 3 dias para as eleições? Sim. Entendeu? Assim, não há realmente um controle ainda do Estado, né, da máquina, do sistema eleitoral, o que de fato os partidos estão fazendo. Isso é uma verdade. A gente tem que admitir isso, né? Então, eu acho que o advogado, naquela ordem ali de quem procurar, ele fica por um dos últimos. Porque o cientista político e o contador são peças-chave para uma campanha eleitoral. Que o cientista político vai logo explicar para ela o que é a política, né, e o que tem de bom nisso? Você vai fazer o quê pelo povo brasileiro, pela sociedade, né? E o contador, porque ele tem que começar desde cedo esse acompanhamento quando o dinheiro cair do gasto, né? Por exemplo, como a professora falou, recibo, mas aquilo que for com a PJ, peça logo a nota fiscal. Por quê? Porque é melhor pecar por excesso. Essa prestação de contas ela é analisada por um tribunal, né? Então, assim, e são pessoas diferentes. Toda prestação de contas ela nunca é feita por uma mesma pessoa. Então, se for uma pessoa muito cri-cri, muito perfeccionista, vai perguntar, e por que não nota fiscal? Porque a gente sabe que o recibo é um documento muito mais fácil de burlar, entendeu? Então, assim, o contador ele vai explicar, ele vai acompanhar desde dos primeiros gastos até o fim da campanha, né? Um aluno meu agora, inclusive, é contador, não vai fazer o TCC, porque ele diz, professora, é ano de eleição. Então, eu vou terminar a mão só depois. Por quê? Porque já está sendo contratado por candidatos, entendeu? Eles montam escritórios, são contadores especializados em campanhas eleitorais. E é importante falar sobre isso porque no imaginário social, quando se diz que está sendo direcionado um recurso ou uma verba para a minha candidatura, para a candidatura dela, existe uma confusão de ideias de que esse dinheiro é da pessoa, para ela usar como ela bem entender. Não, não é assim. Você está recebendo esse dinheiro, esse financiamento, para direcioná-lo para um objetivo, não para uso pessoal. Então, muito cuidado com isso. E quais são esses cuidados que essa candidata precisa ter nesse momento? Para não ter, sabe, das restrições. O que ela pode gastar, o que ela não pode gastar, e já sabendo que o dinheiro não é para ela, é para a campanha que ela vai candidatar-se. Pois é, vou fazer até um recorte aqui com vocês, porque assim é uma responsabilidade muito grande, inclusive quando ela vai chamar uma pessoa para fazer a panfletagem, eu peguei qualquer um. E assim, a pessoa não tem o trabalho de pegar uma xerox da identidade, não pega o CPF daquela pessoa, não faz ela fazer um recibo, e ela se perde, e aí quando ela se dá conta, né, que aquela pessoa que está fazendo a mobilização, está fazendo a rua para ela ali, que é necessário, muitas das vezes o partido dá aquele bolo de papel para ela ali, ela vai resolve fazer o dia inteiro distribuindo, mas ela não vai sozinha. E aí ela tem infelizmente, se não tiver uma pessoa para fazer essa formação, minimamente ter esse cuidado, seja o advogado, seja o cientista político, seja o jurídico, o contador, olha, você precisa pegar a assinatura dessa pessoa, você precisa minimamente ter o documento, porque a gente vai apresentar para onde esse dinheiro foi destinado. Porque, mais uma vez, eu acho que reforço o que você disse, doutora, esse dinheiro não é o dinheiro dela. Não é para ela comprar uma bolsa, não é para reformar a casa, não é para comprar o gás. A gente sabe que é legítimo, muitas das vezes, falta tudo no momento da eleição. Essa mulher, muitas vezes, ela abre mão da família dela, ela passa situações inusitadas, né? A gente vê, nossa, como é que isso pode ter acontecido com essa mulher? A gente vê com mulheres que o partido promete mundos e fundos, faz ela se demitir, pede para ela pedir afastamento do trabalho dela e que ela vai conseguir alguma coisa maior lá na frente e não consegue. Então, ela vai passar por dificuldades financeiras, ela vai ver esse dinheiro na conta, ela vai ficar no desespero. Uso ou não uso? E aí, eu deixo meus filhos passarem fome? Então, vir como candidata é uma decisão que precisa ser estudada, organizada, a gente precisa ter organização financeira, um planejamento em casa, olha, vou ter o apoio no meu companheiro, da minha companheira, os meus filhos, eu tenho reserva suficiente para isso, eu vou entender
que eu não posso só contar com o partido, porque se eu ficar de braço cruzado achando que o partido vai botar na minha conta 60 mil reais, porque o fundo eleitoral hoje está em torno de 4 bilhões de reais, eu estou achando, primeiro para começar, esse dinheiro não vai todo para o seu estado. É um fundo, esse fundo eleitoral não vai para o estado, vai para vários. E aí a gente tem os cabeças de chapa. Em cada estado a gente vai ter diferentes diretórios, diferentes partidos ali. Você vai ter o quê? Essa necessidade de dividir esse dinheiro. Só que quando a gente divide esse dinheiro, tem o cara que está muito tempo na política, tem o cara que já teve mandato. Por último, que eles vão olhar, aquela mulher, nossa, ela está vindo agora, aquela professora, ela tem ali um trabalho bacana numa comunidade. Desculpa, eu não queria realmente iludir vocês para frente, mas infelizmente a gente tem que tirar esse véu, porque o dinheiro não vai todo para o seu estado, não vai todo para a sua cidade. A gente não está lidando ali com uma situação que assim, as pessoas não estão abastadas. Essa é a minha grande questão. Então, por isso que a gente reforça tanto organização financeira, saber quem vai cuidar da sua campanha também, para onde você vai direcionar a sua voz, que também não adianta. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, a gente precisa direcionar para saber onde é que você está botando a sua energia. Se eu sou uma candidata de bairro, eu preciso fazer no meu bairro. Eu tenho que saber quantos votos eu preciso saber certinho. Quanto vai custar cada voto. Candidato não vai para a rua, candidata principalmente, que é o caso de vocês, não vai para a rua e gasta dinheiro. A candidata, ela não vai pagar cafezinho para todo mundo. A candidata vai pedir doação. E aí o financiamento coletivo. Aí ela vai andar com alguém que vai colocar o QR Code atrás do celularzinho, na capinha do celular dela ali, e essa aqui é a minha vaquinha. Você pode fazer, não tem dinheiro, então compartilha para mim a minha candidatura, fala aí, fala do meu projeto para outras pessoas. Então, é uma forma de você enxugar gasto também. Mas candidato não vai para a rua para gastar dinheiro, não deve. Essa coisa do churrasco, essa festa, tudo. Não, a gente precisa trazer esse fundo e, mais do que nunca, fortalecer a sua campanha até o fim, sustentar com dinheiro, para não passar perrengue. Isso é muito bom que seja informado. Né? E assim, voltando ainda às questões da proporcionalidade, da alternância, como é que funciona a questão da proporcionalidade para a raça dentro dessas candidaturas? Como é que é isso? Na verdade, isso é para ser equiparado entre mulheres negras e brancas, sem distinção, entendeu? Então, eu acho que o que vai ajudar muito nesse sentido é o mandato coletivo. Porque o mandato coletivo ele é algo recente, entendeu? Na história eleitoral brasileira. E eu tive a oportunidade de fazer um webinar com candidatos a vereadores e as candidatas do mandato coletivo participaram e se elegeram. Mulheres, viu? Eram 3 mulheres, foram eleitas. Então, eu acho que o mandato coletivo também é um grande estímulo, não sei se a professora Luciana concorda, a evitar a candidatura laranja. Porque aí, você, como é que você vai corromper 3 pessoas? Então, você vai ter aquela força de dividir aquele mandato. Né? Aquela causa política, que eu acho importante, qualquer político, mas já que aqui o foco é a mulher, qual é a minha causa política? Uhum. Para conversar isso, inclusive, com o cientista político. Olha, a minha é direitos humanos, a minha é combate à violência, a minha é animais, e aí vai, meio ambiente. Tá? Aí, a partir dessa causa política, você vai fazer todo o trajeto da sua propaganda eleitoral junto com o cientista coordenador e o profissional do marketing. Né? Como é que a tua imagem deve ser reproduzida, porque aí é um outro tema que eu acho que deve ter um dia para isso, né, professora? Propaganda eleitoral e a questão do uso da internet nas eleições, né? Eu acho que pode beneficiar muito as mulheres, mas eu acho que elas estão muito tímidas. Até agora eu só vi mais os homens sendo beneficiados, eu não vou citar nomes aqui, mas eu vi mulheres largando a carreira do Ministério Público em São Paulo para se candidatar, largando, que eu digo, não tem volta. Né? É irrevogável. E se candidatando a deputado federal. E não se elegeu.
Quer dizer, então, a causa política e o uso na internet não é a candidata que vai traçar isso. Quem vai traçar isso é o cientista político e o profissional de marketing, né? Que, de preferência, se não cobrar e for uma pessoa que acredita na causa, por quê? Porque aquela pessoa pode acompanhar a candidata eleita. Você vai ser o meu assessor de imprensa, se for um jornalista, e se for de marketing, você vai ser meu assessor. Eu vou ter um assessor de marketing no meu gabinete. Entendeu? Então, a causa, eu acho que é muito importante porque vai fortalecer mais ainda o combate à candidatura laranja, e acredito muito, eu acho que como há essa intimidação da mulher, o mandato coletivo, talvez para você colocar o pé na política, ele seja realmente ideal para as mulheres. Não é obrigado, é uma alternativa, né? Sim. A gente está explicando aqui, é uma alternativa. Entendi. Eu penso também na questão da proporcionalidade também, da quantidade de negros também, né? Que isso virou também um problemão para os partidos, né? Que assim, olha a questão, poxa, já é mulher e eu vou ter que dar dinheiro também por ser negra? Então, criou-se realmente assim, uma segmentação em cima desse tema, porque assim, eu tenho 50 negros, a minha nominata hoje, né, que é a quantidade de pessoas que estão vindo como candidatas, né? Então, 50% é negra, então eu vou ter que destinar parte desse fundo especial de campanha para 50% daquelas pessoas que são negras, se identificaram como negras. E aí o cara fala, não, eu não gostaria de passar por isso. Então, ainda tem mulher, nossa, eu vou ter que acrescentar esse valor, então a gente precisa jogar isso mais tranquilo, mais limpo, né, para que as pessoas entendam. Não, a gente não está tirando, a gente está fazendo uma reparação histórica, a gente está procurando agora, sim, condição de visibilidade, de igualdade. Essa disputa é por mais acessos. Quando a gente fala de uma Câmara dos Deputados, de uma Câmara de Vereadores, a gente sabe que, infelizmente, nós não somos a maioria. E muitas das vezes isso vai esbarrar pela ausência de recursos. Então, seja ele a questão intelectual, a questão financeira, porque assim, a pessoa vai, nossa, eu quero vir como candidata, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para pagar o meu pão, eu não tenho dinheiro nem para ir lá na rua fazer a xerox para entregar no partido ali e fazer a minha filiação direitinho, tudo. Gente, é muito grosseiro, é muito cruel com a sociedade. Então, fazer realmente o financiamento hoje, tratar com a questão dos fundos, é muito importante para garantir essa representatividade. Então, pessoas negras, a gente está falando de visibilidade de mulheres, então, nós estamos em condição de minoria. Se a gente não tiver aliados enquanto a gente está num lugar de privilégio, né? Hoje aqui somos 3 mulheres que tivemos acesso e a gente está tendo a oportunidade de falar com outras mulheres e trocar informação. E que isso seja uma prática constante. Se cada uma que está assistindo aqui conseguir compartilhar, usar seu WhatsApp, transformar isso aqui em uma pílulazinha, enfim, assiste aqui, poxa, bacana, sabe? Para um dia, conversa com outras mulheres sobre o que aprendeu aqui. A gente está socializando, está dividindo conhecimento. E, principalmente, a questão financeira não pode ser a baliza para a gente conseguir acessar os cargos de poder. A gente precisa trabalhar isso melhor. Isso é muito importante, porque uma das grandes segregações que a gente tem de gênero é o conhecimento sobre a área de exatas, né? A área de engenharias, exatas, geralmente são áreas onde são ditos que conhecimentos que não tem muitas mulheres participando, não são conhecimentos destinados ou funções, um tipo de conhecimento destinado para mulheres. Quem disse isso? Então, o conhecimento está disponível, não tem gênero. O conhecimento está aí e a gente precisa se apropriar dele, inclusive sobre finanças. Então, as mulheres já têm vasta experiência, só que uma experiência mais restrita na vida doméstica, por que não entender melhor sobre como funciona o financiamento de campanha e implementar a sua própria campanha, fazer esse financiamento funcionar de uma forma que ele seja realmente, de fato, direcionado para ela e que ela possa fazer o uso desse financiamento durante a sua campanha, e não de uma forma fictícia. Então, eu convido vocês, nesse momento, para trazer uma fala reflexiva sobre o nosso tema, que é a fraude
chamada Candidaturas Laranja, e o financiamento de campanhas, possibilidades, riscos e prevenção de danos. Como é que a gente pode fazer, então, a prevenção de danos em relação ao financiamento das campanhas? Como é que a gente pode se conduzir? Eu, por exemplo, se eu for uma candidata em uma microcidade no Brasil, quais são os cuidados que eu preciso ter quando eu vou pensar no financiamento de campanha? Quer falar primeiro, Luciano? Pode ser, fica à vontade. Bom, eu acho que não cair no canto da sereia, primeiro de tudo. Boa. Então, infelizmente, quem dá dinheiro, pai e mãe, é aquela tia rica. E muitas vezes essa tia rica nem existe mais pra gente. Então, a gente tem que batalhar, é o nosso projeto político, não ter vergonha de pedir dinheiro. Ah, Luciana, a minha cidade não tem essa cultura de receber financiamento coletivo. As pessoas vão me bater, eu escuto isso real. E é uma coisa que me dói bastante. Mas o financiamento não está restrito à sua cidade. Você pode pedir para outros lugares. Se você sabe o alcance da sua candidatura, você sabe o quanto você é potente. Então, por isso que a gente fala, não é usar o Instagram para se comunicar com quem está na sua cidade só. Você pode se comunicar com outras pessoas, representantes do seu partido. Tem mandato lá em Brasília? Oi, olha só, eu estou vindo com uma candidatura, eu estou representando o seu partido lá no interior. E assim, eu preciso de ajuda. Será que você pode me indicar uma pessoa? Perder a vergonha. Ah, eu não sou a pessoa mais indicada para pedir dinheiro. Eu não gosto de botar a mão no dinheiro porque é sujo. Então você não tem campanha. Então, perder a vergonha em relação a isso, não cair no canto da sereia e esperar, então tá bom. Ah, eu vou te oferecer um cargo, vou te dar 2 cestas básicas toda semana para você distribuir, fazer a sua campanha e aquela quantidade de tijolo para você lançar. Desculpa, já foi o tempo. Se na sua cidade funciona assim, você tem a obrigação de combater. Então, é o rasteiro hoje no cenário político, a gente precisa de dinheiro. Então, divulga, faça formações. Então, chega na professora Cristiane, a professora Blair, olha, eu estou vindo com uma candidatura, você pode, de repente, abrir a sua casa e fazer ali, de repente, uma apresentação da minha candidatura, chamar 5, 6 amigos, eu vou estar levando ali a minha plataforma de financiamento coletivo, a vaquinha, vou levar o QR Code, vou levar o número da minha conta bancária ali, que eu abri como candidata, a senhora pode abrir, que seja R$ 1. Cada pessoa do seu Instagram, tem muita gente, ai, nossa, tem 5 mil pessoas, se cada uma doar R$ 2, olha a sua campanha. Quanto você vai conseguir? Mas tem gente de outros estados. Ué, aí é o seu momento. O seu alcance tá aí. Tem aquele primo que é influenciador, que gosta de brincar, de fazer stories, não sei o quê, te pede para ele divulgar. Então, tudo é uma questão de planejamento. O dinheiro vem para sua campanha. Ah, não está chegando, então tem algum problema atravessando a sua comunicação. Como é que você não consegue chegar em 50 pessoas e pedir R$ 1 e você está querendo conseguir 1.500 votos para se eleger? Exatamente. Tem alguma falha ali. Você não convence 50 pessoas? E por falar nesse alcance, só para situar vocês e a grandiosidade que esse projeto alçou, eu estou falando de Palmas, no estado do Tocantins. A doutora Luciana está falando de Niterói, estado do Rio de Janeiro. A doutora Blaine está falando de Fortaleza, no estado do Ceará. Que alcance a gente pode ter para as mulheres desses respectivos estados e dos outros estados da nação brasileira? Então, esse vídeo, quando você acessar essa informação, compartilhe essa informação. Se você visualiza o potencial de uma mulher, compartilhe essa informação com ela, porque isso é necessário para que a informação chegue e a pessoa não deixe de se candidatar por falta de informação. Então, aqui a gente está se reunindo nesse momento para você, para a doação do nosso tempo, dos nossos conhecimentos, para que você possa se informar mais e, quem sabe, se tornar a nossa representante. E com muito orgulho, com muita satisfação, esse curso é feito para você. Doutora Blaine, como é que a gente pode pensar e como é que a senhora pode deixar uma recomendação para essa mulher entender, não entrar em situações fictícias de fraude, entender melhor do financiamento e se tornar realmente uma mandatária? Não é nem uma candidata, é uma mandatária. Eu vou fazer a síntese, né? Primeiro, eu queria só deixar um recado. Você, mulher, vote em mulheres. Esse é o ponto.
porque mulher na política, no Congresso de Direito Eleitoral, o GT que dá mais artigo é o de participação da mulher na política. Ou seja, muitas pessoas escrevendo sobre isso, poucos resultados. A mulher tem que romper isso. A mulher não pode, em hipótese nenhuma, ser machista. Então, primeiro, criar a cultura de votar em mulher, acreditar na sua capacidade. Se a mulher pode ser ministra, juíza, delegada, polícia, escrivão de polícia, médica, dentista, ela pode ser política. Não há dúvida sobre isso. Mas a gente precisa realmente votar nelas. A gente precisa criar essa cultura de votar. Ah, mas tem um candidato maravilhoso, mas eu vou votar na candidata maravilhosa. E aí eu vou saber escolher, e eu procuraria, se eu fosse me candidatar, uma mulher já inserida na política, para me dar um norte sobre o partido que ela está afiliada, para facilitar já a minha escolha de qual partido eu vou me filiar. Por quê? Porque a coligação ela só vai acontecer no ano da eleição. Então, quer dizer, se eu me filiar um ano antes, é bom que essa escolha tenha tido um embasamento de uma orientação de uma outra mulher. É só a gente se perguntar quantas mulheres estão dirigindo partido. Uhum. Então, ao invés de procurar o dirigente do partido, eu vou procurar uma mulher eleita por ele. Uma senadora, uma prefeita, uma vereadora, e vou me aconselhar com ela. Olha, eu quero entrar na política. Você é o meu exemplo. Me ensina. Como foi a tua trajetória? Sim. Eu acho que isso é um caminho que não tem erro. Entendeu? Uhum. Então, assim, o cuidado com o partido é muito importante, porque você não pode ficar pulando de partido em partido. Tá? Aí é um outro tema de fidelidade partidária. E eu procuraria um partido, eu me aconselharia com uma mulher já inserida na política, uma prefeita, uma vereadora, e procuraria também todo aquele quarteto, né? O advogado por último, mas um cientista político, um contador e uma pessoa de marketing. E outra, você tem que ter o Instagram. Você tem que existir no mundo virtual. Você não pode ter só uma certidão de nascimento. Então, hoje a campanha, a internet chegou para chegar e é um caminho sem volta. O que tem que ser feito é um controle do Estado, né, para que não infrinja as normas, mas você tem que sim aparecer. E a reforma da propaganda eleitoral, a mini reforma, e foi mini mesmo, ela veio querer trazer a igualdade entre os candidatos. Na hora que eu proíbo showmício, na hora que eu proíbo pintura de muro, na hora que eu proíbo fixação de outdoors, aquela coisa ostensiva da propaganda eleitoral, eu estou dando oportunidade às candidatas, inclusive, de poderem também concorrer, né? No cenário político para aquela vaga que almeja, né? Então, nós vamos ter eleições aqui no mês de outubro e é muito importante esse olhar mesmo. Mas, mulher, você tem que votar em mulheres. Vote numa vereadora, vote numa prefeita. Ótima recomendação, muitíssimo bem lembrado. E, doutora Luciana, quais as palavras que a senhora pode deixar para essa futura mandatária? Desejar muita sorte, primeiro de tudo, coragem, agradecer por estar fazendo essa representação, né, de todas as mulheres, de tantas vozes que são silenciadas por tantos anos, e é um ato de muita coragem vir hoje como vereadora, como prefeita. A sua cidade precisa de pessoas com coragem, e você se empoderando, trazendo essa formação para outras, não fica restringindo esse conteúdo. Eu acho que quanto mais ele circular, melhor, maior a qualidade, porque hoje você está aqui nessa posição de candidata, pré-candidata, amanhã você é candidata e está formando realmente novas lideranças, né? A gente está cuidando para daqui a 20 anos, 30 anos, a gente tenha, sim, uma política muito mais justa, muito mais igualitária. Infelizmente, a gente vai contar com pessoas de má fé, mas a gente está aqui para fazer a diferença. A gente pode se aliar enquanto mulheres,
também concordo com a doutora, quanto mais a gente fortalecer candidaturas femininas, e é uma pergunta que eu sempre faço, né? E aí, quantas campanhas de mulheres você já doou? Então, se você hoje é candidata, maravilha, fique à vontade para receber essas doações, mas na próxima eleição, faça uma doação. Ah, eu não tenho dinheiro, compartilha, faz uma postagem, indica que ela fala que tem uma vaquinha, abre a casa, faz um jantar, faz um almoço, serve um lanche, mas pede para o seu dirigente partidário fazer um jantar para todas as candidatas daquela nominata, que é uma forma que a gente tem, sim, olha, estou abrindo aqui. Então, você não precisa abrir mão da sua candidatura. Eu acho que a gente exige da gente demais nesse período. Eu acho que, mais do que nunca, a gente pode ser um pouco mais suave, deixar com que o conhecimento venha até a gente, deixar com que outras mulheres compartilhem conosco e fortaleça. Então, mesmo que não seja dessa vez que você venha como candidata, coloca seu nome ali, vai nas reuniões, vai nas audiências públicas, vai lá, aplaude uma mulher que se tornou vereadora também na sua cidade. Então, carrega esse nome mais para frente também. Então, é você que está levando, é representatividade. São mulheres no poder que a gente precisa mais do que nunca fortalecê-las. Maravilhosos esses conhecimentos compartilhados. E eu espero e desejo que eles deem muitos frutos para as mulheres que assistirem esse programa. Então, quando você tiver contato com esse conteúdo, compartilhe com outra mulher, com várias outras mulheres, com meninas, por favor. Compartilhe esse conhecimento com as meninas, porque a gente precisa educar as nossas meninas em seus direitos, porque elas se tornarão mulheres adultas que são conhecedoras dos seus direitos. Então, esse curso é feito para você, de muito coração, de muita benevolência, de muito desejo de que as mulheres sejam realmente vistas, protegidas, assumam o seu papel e o seu poder na nossa sociedade. E por isso eu estendo meu agradecimento, meu abraço carinhoso à doutora Blaine e à doutora Luciana por terem aceitado esse convite e se reunido com esse conjunto de mulheres que está fazendo o curso de formação política para mulheres. Então, ficamos aqui e até a próxima, o nosso próximo tema. Tchau, tchau, até mais.